Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Muito bem, vamos então ao áudio. Lembrando que aqui são os áudios que são enviados na live, porém, como eles ficam um pouco distorcidos aqui, né, na gravação, quando a gente traz eles de lá para cá, então eu estou transcrevendo eles e agora, portanto, irei ler o áudio que foi enviado na live. Saí com um cara hoje e foi bem legal. A gente se beijou bastante e não rolou nada. Mas rolou aquele beijo mais quente. Ele falou que procura uma pessoa companheira e tal. Mas não sei. Pelo que entendi, vamos sair novamente. Ele vai me convidar. Como eu poderia abordar um assunto e dizer que eu não quero ficar por ficar? Em que momento eu posso fazer isso? Olha, veja bem, quando a gente sente que teve química, que o encontro foi gostoso, fica fácil e tem que tomar cuidado, fica fácil e pode ser perigoso, porque o envolvimento, né, fica fácil o envolvimento crescer rápido. Porque eu senti que tem química, porque o encontro foi gostoso, mas eu não posso perder de vista que é o primeiro encontro. Então você tá vendo? O encontro foi gostoso, senti química, mas foi o primeiro encontro. E sim, é importante a gente definir que tipo de vínculo que a gente busca. Então, por exemplo, eu estou buscando algo mais sério, a outra pessoa não está buscando nada sério, mas será que ele já mostra que ele não está querendo nada sério? Deveria, mas é sempre assim que funciona? Não. Então, não é? A gente sabe que é importante eu já definir que tipo de vínculo que eu estou buscando, o outro já deveria também já falar que tipo de coisa que ele está buscando, justamente para que nós não alimentemos expectativas diferentes. Eu tenho uma expectativa, a pessoa tem outra. Então isso entra em choque. Então para quê, né? Tá vendo? Para que ficar gastando energia se eu estou querendo uma coisa e a pessoa está querendo outra? O problema, sabe qual é? O problema é que quando eu estou querendo algo sério, mas a outra pessoa não, o problema é que quando essa pessoa que não quer nada sério, ela não mostra isso, ainda que nós estejamos perguntando. Ela não mostra. E por que ela não mostra? Porque, por vezes, o que ela quer? Ela não quer nada sério. E justamente por não querer nada sério, ela quer sexo. E aí, ela quer o sexo conosco. Ainda que ela não queira nada sério. Ela não quer. Mas ela também não quer, vamos dizer, perder a viagem. Por isso que, por vezes, fala que quer algo sério, quando, na verdade, não quer. Por quê? Porque o que ele quer? Sexo. Então, ele quer, é o que ele quer. Então, nem que ele tenha que fingir. Ele ou ela, porque mulheres também podem se comportar dessa forma, com certeza. André, então não tem como eu saber, porque eu posso perguntar e a pessoa pode mentir. Tem gente que pode mentir mesmo, justamente porque a pessoa está querendo aquilo ali, então ela mente. Aí o que eu faço então? Bom, se o seu interesse é querer realmente algo sério e você quer filtrar isso, aí eu sugiro não transar logo de cara. Gente, veja bem, aqui eu não estou criando regrinhas, pelo amor de Deus. Aqui é uma estratégia, não é regra. Você não pode, sabe, naquele sentido moralista que tem esses caras na internet às vezes falando por aí? Você não pode transar no primeiro encontro porque senão você não demonstra seriedade. Ou seja, eu só estou fazendo média, estou fazendo um joguinho porque eu não demonstro. Estou criando uma personagem. Aqui não é disso que eu estou dizendo. Que você tem que segurar sua periquita, porque você tem que passar uma imagem séria, porque senão o cara não vai te valorizar. Não. Eu só estou dizendo que se você não quer cair nessa, ou seja, eu não quero ficar caindo nessa, André, de eu transar com o cara e no fundo ele falou que queria algo sério, só que não é o que ele quer. Depois que transou, ele sumiu. Bom, então tá vendo? Por uma questão estratégica, não porque eu quero ficar criando personagem, por uma questão estratégica, eu não vou transar agora nos primeiros encontros. Porque se o cara estiver só querendo sexo, ele
não vai dar conta. Por que ele vai sair de novo, de novo e de novo? Então aí seria uma questão estratégica onde eu crio um filtro. Então eu crio um filtro justamente para que depois eu não me sinta usada. Questão estratégica. Agora, falando especificamente feito, né, essa ressalva inicial, falando especificamente sobre a sua pergunta, quando você diz como que eu poderia abordar o assunto, dizer que, né, eu não quero ficar por ficar, aí, minha querida, eu sempre falo, quando surge esse tipo de pergunta, eu sempre falo o seguinte: geralmente tem um momento de descontração e naturalidade dentro da conversa em que isso flui naturalmente. A hora que a gente está conversando, falando sobre expectativas, às vezes surge naturalmente o que você busca num relacionamento, o que você busca, entendeu? Naturalmente, quando as pessoas estão conversando, aliás, se esse tipo de assunto não surge, eu já tenho até que ficar pensando, será que realmente a pessoa está buscando algo sério? Porque geralmente quem não busca algo sério nem quer tocar nesse assunto. Justamente por que eu não quero tocar nesse assunto? Porque eu não estou buscando algo sério, então eu evito esse tipo de conversa. Agora, pessoas que buscam esse tipo estão como você. Já ficam pensando em que momento eu posso falar isso. Então elas vão conduzindo a conversa para dar esse gancho, para dar essa abertura. Então, tá vendo? A própria questão de fugir desse assunto talvez já mostre que a pessoa não queira entrar nesse assunto porque não esteja buscando algo sério. Agora, quando eu não me fecho, quando eu não vou saindo pela tangente, não tem problema nenhum de eu falar, não, eu tô cansado, sabe, hoje em dia tá difícil, né? Ninguém quer nada com nada. Eu tô buscando algo mais sério, sim. Lógico, não é porque a pessoa está dizendo isso que necessariamente ela terá algo sério conosco. Não é porque alguém está buscando algo sério que a pessoa, então, ela vai necessariamente ter que ter algo sério comigo. Por isso que eu estou dizendo, é uma coisa natural que pode sair na conversa. E eu não tenho que ter medo de falar isso. Não é o que eu estou buscando. Se eu tenho medo de falar isso, eu tenho medo por causa do quê? Uma pessoa que eu estou conhecendo agora, eu já tenho medo, tá vendo? Dentro de um contexto de conversa onde isso sai naturalmente. Eu estou falando que aí eu tenho medo de falar isso. Numa conversa natural, agora, eu deveria parar para pensar, lógico, eu deveria ficar um pouco receoso se eu já chegasse falando isso para a pessoa. Olha, o negócio é o seguinte, eu não tô para enrolação, eu tô buscando algo sério, como se eu já estivesse colocando a pessoa contra a parede no segundo encontro que eu tô saindo com ela. Por isso que tudo tem a maneira de se falar. Qual a maneira, o momento adequado? Esses momentos naturais que a coisa está fluindo, a conversa dá o gancho para isso. Então, eu aproveito essa conversa de uma maneira simples, uma maneira tranquila. Lógico, né? Sem parecer que eu estou cobrando, que eu estou, então, fazendo já uma exigência para a pessoa. Olha, porque se quiser sair comigo de novo, você vai ter que me assumir, sabe? Ninguém gosta de ser cobrado, ainda que a pessoa esteja buscando algo sério também. A pessoa também está buscando algo sério, só que o jeito que eu falo com ela, eu já espanto. Porque no segundo encontro eu já estou meio que cobrando a pessoa. Então, meus amores, quando a gente de fato se posiciona, e isso é importante, só que tá vendo? Eu soube me posicionar, eu soube o momento de falar, falei com naturalidade. Isso mostra clareza emocional. Eu sei o que eu quero. Isso mostra autoconfiança. Então, clareza emocional, autoconfiança, eu sei o que eu quero, eu sei muito bem quem eu sou, o que eu estou buscando. E claro, né, eu dou espaço para a pessoa se mostrar, para a pessoa também falar o que está buscando sem se sentir pressionada. Então, ela fala o que ela está buscando, ela fala o que ela pensa também sobre isso, porque a conversa está fluindo de maneira natural. Justamente quando está fluindo de maneira natural e o outro não se sente forçado, cobrado, ele tende a falar justamente o que ele busca também. Ainda que seja, não estou buscando nada sério. Porque quando a pessoa se sente cobrada, ela meio que se vê, sabe, num mecanismo de defesa, meio que como se ela tivesse obrigação de colocar uma máscara e falar o que você está querendo ouvir. Agora, quando a conversa é natural, tranquila, então a tendência é a pessoa não ter que colocar essa máscara. Ela fala, assim como você, ela fala o que de fato ela está buscando. E outra, né? Se dentro dessa conversa natural, quando você fala que você está buscando algo sério e tal,
Se a pessoa desconversa, ou dá risada, ou então brinca com isso, então a pessoa, como eu disse, ela está querendo fugir pela tangente, ela está querendo brincar com algo que você falou de maneira natural, espontânea, mas é algo sério. É seu, é da sua vida, é o que você está usando. E ela usou meio que da brincadeira. Então, já são indícios de que não está buscando o que você está buscando, ainda que não tenha falado de maneira clara, mas falou nas entrelinhas, certo? Falou nas entrelinhas justamente porque não quer falar de maneira clara, porque se falasse de maneira clara, se sentiria que estaria confrontando você. Ou seja, você quer uma coisa, ele quer outra. Por isso que pareceria que estaria confrontando. Então, às vezes, a gente tem que saber ler também as entrelinhas. E aí a gente vai tirando nosso timinho de campo. Ah, mas e se não fosse isso, André? E se a pessoa brincou porque ele é sem noção mesmo? Então, significa que ele é sem noção. Então, você tem que perceber se você também vai querer se envolver com uma pessoa sem noção. Ou, e se ele ficou nervoso e brincou, mas não é que ele é sem noção. Então tá, aí se você foi tirando o seu timinho de campo e ele de fato então queria o que você também quer, ele naturalmente ele vem atrás de você, vai tentar restabelecer esse vínculo, já que você foi tirando o seu timinho de campo. Agora, se você foi tirando o seu timinho de campo e de fato, ele não veio, não se manifestou, não tentou restabelecer esse vínculo, é porque de fato não tinha por que continuar ali, porque um está querendo uma coisa e o outro está querendo outra. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar na sua história, para que de fato então eu consiga saber o que está acontecendo e assim te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.